Olá pessoal, eu sou o professor Marcos, de Geografia, candidato ao PDE 2024-2025, tá pessoal? Então, vamos para a aula de hoje. O tema da aula de hoje é pirâmides etárias e o envelhecimento populacional. Tá? Quais são os objetivos da aula de hoje? São interpretar pirâmides etárias e compreender as mudanças na estrutura etária das populações do Brasil e do mundo. Então vamos pensar, pessoal. Então vamos parar para pensar um pouquinho nesse assunto. Vocês já imaginaram como seria a vida numa cidade, num país onde a maioria das pessoas fossem idosas, tá? E como vocês se sentiriam morando num lugar desses aí, tá? Sendo um dos poucos jovens que morassem num lugar onde a população a maioria é idosa. Então, pessoal, vamos conceituar um pouquinho, O que é uma pirâmide etária? É um gráfico que representa a distribuição da população no lugar específico por idade e sexo. Então, nós temos que entender se nosso país, por exemplo, é um país idoso, jovem ou adulto. A gente recorre à pirâmide etária, porque é um retrato. Você olha a pirâmide etária e consegue entender a estrutura da população. Vai olhar ali e vai conseguir, logo de cara, ver aonde, qual faixa etária que se encontra a maioria da população desse país. Tá? Então, ela mostra esse retrato de um período determinado. Aqui no Brasil faz o censo de 10 em 10 anos. O IBGE faz o censo da população. Então, a pirâmide etária é composta por dois eixos, tá? O horizontal, que representa a quantidade de pessoas, e o vertical. O horizontal, aqui tá mostrando aqui, o zero, lado rosa são mulheres, azul e homens, tá? E aqui começa a contagem, 0, 2 milhões, 4 milhões, 6 milhões, tá? Mesma coisa lado masculino, E aqui o vertical, que seriam as faixas etárias, começa de 0 a 4 anos, e a última faixa etária, 85 e mais. Tá? Vamos seguir? Então, vamos compreender. Vocês, aqui, se situam em qual desses três grupos? Jovens, adultos ou idosos? Agora, vamos parar para pensar. Por qual razão, na pirâmide ao lado, há muitos jovens e poucos idosos? Então, pare para pensar nisso aí. Terceira questão. Vocês consideram que as condições de vida da população representada pela pirâmide são boas ou ruins? Reflitam. Mas agora eu vou ajudar vocês um pouco a refletir, porque eu vou explicar um pouquinho essa pirâmide etária aqui. A primeira faixa, dos jovens aqui, a maior faixa, a população está grande aqui de jovens e crianças, mas pouca gente conseguindo chegar na fase adulta. Isso mostra o quê? Que existe mortalidade infantil nesse país. Tá? Ou seja, crianças que estão morrendo ali sem atingir ali seus 2 anos, estão morrendo já, não conseguem passar da faixa etária dos 4 anos. Tá? PEA, população economicamente ativa, não é tão grande em relação aqui a jovens e crianças. Tá? E vai diminuindo também. Observe quanto vai aumentando a faixa etária, a população vai diminuindo. Tá? E a expectativa de vida da população. Ou seja, um lugar onde não tem quase idoso, a expectativa de vida não é boa. Ou seja, não deve ser um lugar bom de se viver. Tá? Eu gostaria que vocês, de acordo com as conclusões que vocês têm, registrassem as 3 respostas, as 3 questões do caderno, para a gente seguir em frente. Tá? Agora vamos entender os tipos de pirâmides. Pirâmide jovem, a base é larga e o topo estreito. Significa o quê? Alta taxa de natalidade, e baixa expectativa de vida. As pessoas nascem com gente, mas pouca gente chega à idade idosa. Por quê? Baixa qualidade de vida. Acesso ao sistema de saúde não é boa, a
acesso a saneamento básico, boa alimentação, uma série de coisas que interferem na qualidade de vida das pessoas e torna o país com uma qualidade de vida pior e as pessoas não conseguem viver muito tempo. Vamos seguir em diante? Pirâmide adulta, né? Então, nessa pirâmide, o corpo dela é mais largo, né? Tem mais adultos aqui também, um pouco mais idosos também, né? É típico de países desenvolvidos e alguns que estão se desenvolvendo, estão conseguindo avançar em várias áreas importantes para as pessoas, como o sistema de saúde pública, as pessoas conseguirem se alimentar bem, né? Então, são países que tiveram assim avanços, melhorias significativas nas últimas décadas, tá, pessoal? Então, as coisas melhoraram muito nesse país para mudar o perfil populacional, as pessoas conseguirem, né, ter uma vida melhor e mais longeva, tá? E também observe que a base é um pouco mais estreita, ou seja, planejamento familiar. Mulheres com emprego, famílias se planejam, têm menos filhos. Seguindo em frente, pirâmide envelhecida. Logo de cara para ver quê? O topo mais largo, né? Também o corpo mais largo e a base mais estreita, tá? Então, baixas taxas de natalidade, né? As famílias são mais planejadas, tá? O topo mais largo, né? Que as demais pirâmides. Então, as taxas de mortalidade são menores, as pessoas têm a vida mais longeva, tá? Uma expectativa de vida maior, então as pessoas vivem mais anos de forma melhor, tá? A qualidade de vida é melhor nesse país, tá? Índices de desenvolvimento humano são melhores também em todas as áreas, tá? Então, seguindo em frente, agora analisar esse infográfico, essa evolução da pirâmide etária brasileira nas últimas décadas, especificamente de 1943 até a atualidade, até 2022. Observe, gente, a mudança na pirâmide etária brasileira. Tá? Observaram aí? Então vamos seguir em frente. Vamos debater agora um pouquinho aqui, né? Com base aí, né, nessa análise desse infográfico da pirâmide etária brasileira de 1943 até a atualidade, quais mudanças vocês identificaram? Tá? Com relação à estrutura etária da população brasileira, ela ficou mais jovem, envelheceu? O que vocês acham aí? Vamos seguir em frente? Então, para concluir agora esse assunto, pessoal, a gente vai analisar as consequências desse envelhecimento populacional. Que o primeiro deles é a pressão sobre o sistema previdenciário, né? Ou seja, no país sem a população de idosos maior, tem que ter uma quantidade de pessoas adultas trabalhando e pagando impostos para poder as pessoas que são aposentadas receberem salários. Se a maioria é aposentada e a minoria trabalhando, não fecha as contas, porque não vai ter recurso suficiente para pagar essas aposentadorias, né? O sistema tende a entrar em colapso, não fecha as contas. Então, e o segundo probleminha que a gente pode ter é o que? Aumento do custo com saúde, né? No sistema público e privado, né? Isso é inevitável. Na população onde tem bastante idosos, a tendência é que os idosos precisem de mais cuidados com a saúde, mais exames, mais tratamentos de saúde, mais medicamentos, e os custos aumentam tanto no sistema público quanto no privado. E o terceiro exemplo seria os impactos no mercado de trabalho. Então, para alguns serviços não vai ter mão de obra, gente, tá? Por exemplo, aqueles serviços que demandam de esforço físico, talvez não se encontrem pessoas aptas a trabalhar, vai faltar mão de obra, tá? E agora, pessoal, para a gente concluir a aula de hoje, uma proposta de atividade, né? Um trabalho que eu quero que vocês façam aí. Primeiro vamos dividir a turma em equipes de 3 a 4 alunos, né? Para fazer uma pesquisa. Para fazer essa pesquisa, vocês vão acessar o site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o link está aqui, e lá vocês vão fazer o levantamento de algumas informações. A primeira delas é analisar a pirâmide etária desse município,
tá? Se ela é jovem, adulta ou envelhecida. Depois as informações socioeconômicas desse município, né? Como que está a vida da população desse município em relação à saúde, saneamento básico, renda, escolaridade, tá? Esses dados todos estão no site do IBGE, vocês podem pegar lá e no dia marcado vocês vão apresentar para mim esse trabalho, ou em cartaz ou em slides. Ok, pessoal? Grato pela atenção. Até mais. Tchau.